tarde. Tudo bem, senhor William, Vamos Marco? falar sobre o desaparecimento de duas pessoas. O Brasil todo movimentando, analisando o desdobramento político, né, do que pode acontecer em função do desaparecimento dessas pessoas. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ampliou as buscas pelos jornalistas, o jornalista inglês, o Dom Phillips, e pelo indigenista, o Bruno da Cunha Araújo Pereira, funcionário da entidade, desaparecidos desde o domingo na região do Vale do Javari, na Amazônia. A Justiça Federal determinou o envio imediato de helicópteros, embarcações e equipes de busca para a região. A Polícia Federal interroga moradores e até alguns suspeitos, né, para obter informações e o objetivo é chegar a essas duas pessoas. Existe uma grande suspeita de envolvimento de grupos criminosos neste caso. A esposa do jornalista inglês suplicou ao governo brasileiro para que sejam intensificadas as buscas. Além de um cidadão brasileiro desaparecido, existe um estrangeiro que merece uma atenção ainda maior do governo brasileiro devido às relações internacionais. Piperno. William, boa tarde a todos. Há pouco, inclusive, entre esses muitos apelos de grandes personalidades, autoridades, pessoas conhecidas daqui, do Reino Unido e até mesmo de outros países, eu li exatamente um apelo feito pelo Rei Pelé, publicado no jornal inglês The Guardian, onde inclusive o Dom Phillips trabalha, né? Pedindo para que as autoridades se esforcem ao máximo para que consigam resgatar essas duas pessoas, né? O brasileiro, funcionário da FUNAI, e também o jornalista inglês. É claro que esse caso ele vai gerar muita repercussão, não poderia ser diferente. Afinal de contas, é um jornalista de um outro país, que conhece bem a região, ele frequenta a Amazônia, né, com bastante assiduidade, já fez grandes matérias aí sobre várias situações que ocorrem na floresta, né, desde descaso de autoridades até mesmo a atuação do crime organizado. Isso não é de hoje, não. Ele é um veterano em coberturas nessa região. Ele é um expert em Amazônia. E é por isso que, inclusive, estava lá de novo. É óbvio que esse caso, mais uma vez, chama a atenção de uma forma negativa para aquilo que acontece naquela região e mais, de uma forma mais abrangente, chama atenção também para a forma como o Brasil lida, não apenas com a questão da preservação ambiental, mas também, William, e isso não é de hoje, isso já vem de décadas, como o Brasil lida no combate a esses grupos organizados que exploram as riquezas da região. Piperno, são 8,5 milhões de hectares demarcados. Sim. É uma área muito grande. Sim, Como enorme. é que você consegue controlar? É possível fazer isso? A gente não consegue controlar território em perímetro urbano, como vai conseguir controlar um território no meio de uma mata? Você sabe que há mais ou menos uns 15 anos, eu fiz uma entrevista com o general Augusto Heleno, exatamente porque naquele momento ele comandava, né, o exército lá naquela região. Ele chamava atenção exatamente, veja, estou falando de 15 anos atrás, falando de uma outra realidade, um outro Brasil, um outro mundo, mas também de problemas idênticos, né? Que aquela região, William, era uma região até pela capilaridade das suas fronteiras e de muitos vizinhos incômodos. E veja, era um momento, por exemplo, em que as Farc estavam muito ativas lá na Colômbia. Era um momento, por exemplo, em que havia suspeita de que as Farc usavam, inclusive, o território venezuelano para várias operações. E também havia, claro, contrabandistas, gente que explorava madeira, minérios, gente que explorava terras de uma forma ilícita, grileiros. Havia de tudo na Amazônia. E, de fato, em momento algum na nossa história, em momento algum, o Brasil conseguiu fazer uma vigilância eficiente, exatamente por isso que você falou. É uma área de floresta densa e uma área enorme, na qual você pode colocar dentro, cabe, né, vários países da Europa. De fato, é muito difícil, de fato, exige um esforço hercúleo, mas é fato também que essa região
sempre coloca o Brasil no noticiário mundial de uma forma negativa. E por ser uma área que pertence justamente a um grupo, né, indígena que coordena aquela região, se torna mais difícil para o governo brasileiro atuar, Marco? Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Boa tarde. Olha, ouvindo aqui o Piperno falar, terra indígena, eu sinceramente, o fato de ser reserva indígena, de fato, existe uma limitação, não só a densidade da floresta amazônica, como questões relacionadas a toda a questão socioeconômica que remete à Amazônia, na verdade, tem sido uma pauta relevante, sim, do governo. O governo tem oferecido propostas bastante interessantes nessa área, inclusive o Salles é o defensor de uma série de propostas que visam preservar regiões, né, do nosso ambiente, do nosso meio ambiente. Só que o pessoal não leva isso em consideração para essas pautas. São pautas positivas, são pautas que foram colocadas na imprensa e na imprensa internacional em alguma medida. Acontece que existe aí uma espécie de apologia, existe demagogia demais quando você tem uma situação triste como essa, né? O desaparecimento. É uma área perigosa, sim. Você não pode sair por aí se aventurando em lugares ermos como esses. E o presidente Bolsonaro, inclusive, tem uma declaração que ele fala de maneira muito franca isso daí. Só que a mídia já pega isso, distorce e quer colocar o Bolsonaro sempre como uma espécie de tá vendo, ele fala como se a pessoa tivesse merecido isso. Não, é razoável você presumir que quem vai se envolver em ambientes onde você tem lá algumas etnias, algumas tribos indígenas, você tem garimpo ilegal. E não quer dizer que o Bolsonaro ele é o fator determinante do que aconteceu. Não, tem absolutamente nenhum nexo de causalidade aqui. Existe muita especulação midiática com o intuito difamatório de bater toda hora no governo a qualquer custo. Se tem uma coisa que o governo defendeu e defende até hoje por seus ministros e na presidência da República, são pautas que têm o intuito de desenvolver a região no plano socioeconômico. Então, tem muita demagogia midiática nesse aspecto. Inclusive, vou fazer um paralelo aqui com a propaganda lá da ONG, que é apoiada pelo Mark Ruffalo, o ator que fez o Hulk nos filmes da Marvel. Isso. Tem lá, a propaganda começa, a Amazônia ou Bolsonaro. Então você já vê que esse pessoal da extrema esquerda, esse pessoal progressista, eles adoram brincar com essa redução binomial, com essa brincadeira de, o Bolsonaro está queimando a Amazônia. E literalmente eles retratam o governo brasileiro e o Congresso como se fossem piromaníacos. Os mísseis saindo do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional indo em direção à Amazônia. E os temas são marco temporal, mais pesticidas e a questão da exploração de minério em reservas indígenas. E realmente o vídeo chega a ser risível, Piperno, em função do gado que circula. Eles fazem uma confusão nesse vídeo que a pessoa que não conhece pode até interpretar mal isso. Mas vamos lá, vocês falaram nesse ponto sensível, né? Que nós estamos falando da legislação. O Marcelo Xavier, que é presidente da FUNAI, ele informou que a região é habitada por aproximadamente 10 mil indígenas de tribos isoladas. Faz fronteira com o Peru e sofre constantes ataques pela influência do narcotráfico dos países vizinhos. Por isso, é necessária a autorização especial, o que Bruno e Dom não tinham. Então, assim, a gente precisa de uma autorização especial para andar por qualquer canto do território brasileiro, Piperno. Que coisa mais esquisita, né? Até porque o rapaz estava com o Dom Phillips, era um funcionário da FUNAI. Mas ok, vamos imaginar então que por uma série de razões de segurança seja necessária de fato essa autorização especial. Isso não muda nada, não muda o fato de que essas duas pessoas têm que ser encontradas, né? E também não muda o fato de que o repórter inglês estava lá porque ele foi investigar, foi fazer reportagens sobre, enfim, a respeito de desvios que acontecem nessa região. Isso, repito, não é de hoje, não é uma exclusividade desse governo o fato de que há violência naquela região, do fato de que, como eu disse antes, né, as fronteiras que enfim, o Brasil tem
dessas fronteiras vizinhos que causam problemas. Tem de tudo ali, tem, enfim, contrabando, tem grupos de guerrilha, tem gente que vem explorar minério, tem gente que vem explorar madeira. A gente sabe que o desmatamento ilegal é uma indústria que prospera há muito tempo, mas há muito tempo. Isso não é de hoje. Isso tem dados do governo, do INPE, tem dados de muita gente. Ou seja, inclusive, por exemplo, há muita devastação do IP amarelo para importação ilegal. Então existe tudo isso. O problema aqui... Agora, isso não é culpa desse daquele governo, mas nesse governo piorou. Por favor. E tem uma coisa, há um vídeo do Dom Phillips, de 2019, ele fazendo uma pergunta ao Bolsonaro e ele recebendo uma resposta muito mal educada, tipo, a Amazônia é nossa, é problema nosso, não é de vocês. Ou seja, não é respondendo com esse nível de grosseria que o Brasil vai melhorar a sua imagem. Ou seja, procurem o vídeo do Dom Phillips, o muso da etiqueta. Entrevistando Jair Bolsonaro eu quero em 2019. saber o seguinte, Piperno. Então, se eu vou imprimir uma autorização para eles circularem naquele território, então eles estariam agora bem, num hotel, isento, todo mundo sem problemas nenhum. Livre de qualquer perigo. Conversa com a boi dormir. Calma, antes de você opinar sobre o assunto. A gente tem que pedir autorização para fazer... Peraí. A gente precisa de autorização para fazer uma reportagem especial sobre os problemas enfrentados naquela região? William, vamos lá, né? Me responde se eu preciso ou não. Existem áreas que você tem um acesso que é perigoso. No próprio Rio de Janeiro, você não precisa nem ir para o meio da Amazônia. No Complexo do Alemão, eu vou ter que pedir autorização do governador do estado para fazer uma reportagem? Você não vai pedir autorização lá, porque não é uma reserva indígena. Agora, uma reserva indígena depende. Você tem tribos aí que tem total afastamento do convívio com a civilização ocidental. Se eu estou fazendo uma matéria investigativa, eu vou ter que informar que eu estou ali fazendo? Então, mas eu não estou aqui tratando do elemento burocrático que vai definir se a pessoa está ou não segura. A pessoa já está se expondo a algum tipo de risco. Talvez isso facilitasse, por exemplo, saber o trajeto que ela fez, os lugares que ela foi. Porque isso facilitaria, por exemplo, para as buscas da Polícia Federal, das Forças Armadas encontrarem. O trajeto é conhecido. Mas essa é a questão. Quando você tem a pessoa informando, e isso está lá na FUNAI, isso daí está nos órgãos competentes, pelo menos o esforço de busca fica facilitado. Então calma lá também, antes da gente pirar na batatinha aqui, falando que não, isso daí é só burocracia. Não, é óbvio que existe um racional por detrás disso. Depois a gente pode discutir se é eficiente ou não o racional. Mas é óbvio que existe a questão da localização geográfica então, deles. Vamos falar, gente, nós temos dois países. Que é o referencial. Porque eu já comentei isso com os senhores. Se eu for pegar a minha moto, for atravessar o Brasil afora e for passar por uma estrada que está dentro de uma terra indígena, está arriscado, e tem relatos disso, eu tenho que pagar pedágio. É verdade. Para os índios que estão ali naquela região. Eles chegam com umas picape e param, olha, o senhor tem que pagar uma taxa para poder atravessar aqui essa região. Então eu tenho dois países, um que é controlado pelo Estado brasileiro e outro daquela região que é controlado pelas leis da reserva indígena. Aí você tem uma situação muito peculiar. Você não pode entrar na reserva indígena. A gestão atual é a única que identifica a necessidade de você permitir a exploração econômica da reserva indígena dentro de parâmetros legais definidos para que você exatamente não empurre etnias e povos e tribos indígenas para a ilegalidade. Está cheio de índio querendo empreender, desenvolver uma atividade agrícola, desenvolver uma atividade pecuária na porção de terra que lhe cabe. E isso daí pode e deve ser incentivado. E o governo federal, na gestão Bolsonaro, principalmente o Salles, ele debate muito bem isso, tem defendido isso daí o tempo todo. Só que a gente trava toda hora no Congresso com relação a essa pauta. Não. É um projeto de lei importante que deveria ser pautado. A gente tem falado aqui, mineração em reservas indígenas, é um projeto relevantíssimo, que deveria ser levado a sério. O Piperno tocou num ponto que é importante, eu acho que é isso que a gente tem que abordar. A gente está falando de uma área que é uma área protegida. Ela é protegida e tem lá um artigo X que impede as pessoas estranhas àquele convívio de entrarem naquele território, Piperno. É isso que a legislação diz? Você não pode entrar sem autorização em uma reserva indígena. Fato, é regra do jogo. Até porque é por isso que se chama reserva. Os índios moram lá e você precisa de autorização da FUNAI, inclusive, para entrar nesse espaço. Sim, e isso tem que ser flexibilizado, levando em consideração a necessidade de desenvolvimento econômico de
milhares de etnias que existem hoje no Brasil então, e que querem converse com atuar. essas etnias, se elas concordarem, você faz esses empreendimentos. Não, mas isso dentro da lei. Porque, isso daí, por isso que a pauta desses projetos é um marco legal novo. Há índios que atuam, por exemplo, um marco legal que promova esse desenvolvimento, permita a promoção.